Agora vamos ao segundo orador do grande expediente, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Que todos os nossos sonhos, desafios e impossibilidades, lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquistas do que pareciam impossíveis. Charlie Chaplin, prezado amigo, companheiro, grande deputado Gilberto Nascimento, nosso presidente no momento da Câmara dos Deputados, prezados senhores e senhoras deputados e deputados aqui presentes, gostaria de tecer algumas considerações a respeito da educação. E a educação, ao longo desses anos, do meu 5º mandato de deputado federal, tem sido o foco da minha atuação, tem sido a missão que eu tenho procurado desenvolver nessa casa, trazendo uma contribuição, não como educador, e eu não sou professor, não sou dono de escola, não sou dono de faculdade, mas uma pessoa que tem a clareza que a educação é o caminho para que nós possamos chegar no Brasil que nós sonhamos e que a nossa população merece. Ao deixar o Ministério da Educação, Renato Janine Ribeiro admitiu em entrevista que o Brasil não tem como cumprir com todas as metas estabelecidas no PNE. Se não há muitos recursos, afirma Janine, esse tempo de recessão econômica deve ser usado para discutir melhor a forma como cada meta será alcançada. Ao voltar para o MEC, Aloysio Mercadante disse que o PNE será a bússola da nova gestão, mas reconheceu também que, em contexto de crise, a pasta deverá fazer mais com menos. Menos de 10 bilhões de reais, para ser mais preciso, ou 10% do orçamento federal aprovado para a educação esse ano. A crise econômica serviu para nos dar um choque de realidade, mas o fato é que, desde a sua elaboração, o PNE pecou por apontar sua mira para um espectro muito amplo de objetivos. Não devemos conter nossos sonhos, é verdade, e eu acredito muito nos sonhos, mas também não podemos projetar passos maiores que as nossas pernas. O PNE, senhor presidente e senhores deputados, traz 20 metas, 254 estratégias a serem perseguidas pela sociedade brasileira até 2024. E eu acredito que nós temos que efetivamente discutir que PNE nós queremos para o nosso Brasil. Eu temo, senhor presidente, que nós vamos chegar daqui a 9 anos, porque nós já tivemos 1 ano do PNE, e nós poderemos frustrar enormemente a sociedade brasileira. Porque aquilo que nós colocamos no papel, aquilo que nós imaginávamos seria possível, não vai ser possível. E eu acredito que nós devemos fazer um grande pacto pela educação brasileira. Se não vai ser possível atingir 20 metas, mas que possamos pegar algumas dessas metas e efetivamente focarmos para que nós possamos atingi-la até 2024. Durante as discussões para a aprovação do PNE, nós defendíamos que ele fosse mais enxuto, que tivesse menos metas. Ora, um empresário que tem 20 metas, em minha visão, não tem nenhuma. Grandes empresários, grandes empresas e países apontam para poucas, simples e metas que busquem se viabilizar. Quando você tem um grande espectro como esse, é muito difícil que nós venhamos a atingir. Na própria discussão do PNE, nós tivemos nos estados, nos municípios, a dispersão dos debates na elaboração dos planos, com as discussões intermináveis com relação a questões de gênero e ideologias nas escolas, que atrasaram a aprovação dos planos municipais, dos planos estaduais e na própria discussão aqui na Câmara dos Deputados. Porque, ao invés de nós focarmos a questão da qualidade da educação, ficamos em outras questões que não eram prioritárias na nossa visão para construir a escola que nós queremos para a nossa sociedade. Com poucos recursos e muitas demandas, o Brasil precisa, na nossa visão, estabelecer prioridades claras. Precisamos, mais do que nunca, fazer escolhas precisas que nos permitam focar os recursos disponíveis para alcançar o nível de excelência que todos desejamos para a educação brasileira. Não podemos dispersar energias e recursos que definitivamente nós não temos sobrando. E quais seriam as prioridades, então, que a gente acredita que sejam as mais relevantes? Primeiro, nós temos que avaliar que num orçamento e numa condição em que nós não temos a condição de atender a tudo, devemos priorizar algumas das áreas. E na nossa visão, temos que priorizar como primeira meta a questão da educação infantil no nosso país. Todos os estudos mostram, e essa casa já aprovou, o Plano Nacional da Primeira Infância, quando os estudos mostram que o fato
do atendimento que se dá aos 6 primeiros anos de vida de uma criança, faz toda a diferença em toda a vida dessa pessoa. O atendimento que nós pudermos dar na saúde, no carinho, no amor, na atenção e na educação nesses 6 primeiros anos, farão a diferença nessa pessoa ao longo de toda a sua vida. Por essa razão, a questão da educação infantil, na nossa visão, merece uma atenção toda especial e recursos, inclusive, para que nós possamos não só atingir aquilo que preconiza o PNE, mas, acima de tudo, dar a atenção que nós precisamos para as nossas crianças. Cuidar de nossas crianças para que tenham uma boa formação é investir para que os problemas não se acumulem nas séries seguintes. Hoje, normalmente, por exemplo, na educação infantil, quem são os professores que dão aula para a educação infantil, para os primeiros anos fundamentais para as nossas crianças? Não são os melhores professores, deputada Raquel, não são os professores mais qualificados, mas normalmente se pega os professores de início de carreira, os professores que estão começando a sua caminhada no magistério, para que eles possam dar aulas, então, para os nossos alunos que estão chegando à educação. Ora, temos que inverter esse processo, pegarmos os melhores talentos para que eles possam fazer com que a iniciação, por parte dos nossos alunos, seja exitosa. E se nós tivermos uma base bem feita, com certeza isso viabilizar um aluno melhor, um cidadão melhor para o nosso futuro. Outra questão que nós achamos importante também é com relação à questão de professores. E eu não tenho a menor dúvida que o professor, e a semana passada nós tivemos o dia do professor, que o professor é o maior agente de transformação da educação. Nós temos que investir forte na sua formação. Temos, inclusive, uma ideia, e temos falado com o Sistema S, até porque o Sistema S está numa discussão com o governo federal, para poder parte desse recurso que ele recebe anualmente, ser destinado, então, para a educação. Eu acredito que uma posição e uma grande contribuição a mais que o Sistema S já dá, e ela já dá uma grande contribuição, o sistema já dá uma grande contribuição para o país, seria o SENAC, o SENAI, fazer escolas de formação de professores também no nosso país. Se fizer uma escola em cada estado, será uma contribuição, na nossa visão, de grande importância para que nós possamos dar um outro nível de formação de professores. Mas o professor, aquele que vai estar no chão da escola, aquele que efetivamente vai poder trazer as novas tecnologias, as novas metodologias, para que possa fazer uma aula que entusiasme, que inspire e que melhore a educação do nosso país. Queremos também, senhor presidente e nobres deputados, falar com relação à carreira do professor. Ora, se nós não tivermos uma carreira atrativa, se nós não tivermos uma própria remuneração, nós não vamos conseguir fazer com que esse talento chegue na escola pública e permaneça na escola. Quando nós pegamos as estatísticas do Dr. Cid e vemos que um pequeno percentual dos alunos que estão no ensino médio, deputado Jorginho, querem chegar a ser professores. Muito pouco. Muito poucos brasileiros hoje que estão no ensino médio querem ser professores, porque é uma carreira que infelizmente não atrai, é uma carreira que a sociedade ainda não reconhece pela sua importância que tem para o nosso país. Durante a discussão do PNE de 2014-2024, nós temos 4 metas e 31 estratégias diferentes para tratar a questão do professor. A meta 15, por exemplo, diz que este ano a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam, em regime de colaboração, instituir a Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Os últimos números disponíveis ainda de 2013 indicam que 1/4 dos professores atuando na educação básica não tem nível superior ainda e apenas 65,4% fizeram curso superior específico para dar aulas na sua licenciatura. No ensino médio, menos da metade tem licenciatura. Isto sem falar no descompasso entre formação universitária e as práticas na escola. Deputado Rogério Marinho, Vossa Excelência, que é um lutador, inclusive, pela educação, e sabe que muitas vezes aquele jovem que sai da universidade, ele não sai apto a poder trabalhar numa escola. Ele não tem a capacidade, porque ele não foi ensinado a ele como atuar numa escola. Mudar a escola, na nossa visão, também deve ser uma prioridade. A escola deve ser um local acolhedor,
e dotado de infraestrutura, com salas de aula, laboratórios, quadras de esporte, cantina, áreas de lazer, que estimulem o aprendizado e promovam a convivência dos estudantes e da comunidade local. Aliás, envolver a comunidade tem sido uma das receitas adotadas por escolas de sucesso Brasil afora. A escola deve acompanhar e incorporar as novas tecnologias para tornar o ensino mais atraente para os jovens. A rede mundial de computadores é capaz de conectar os alunos a fontes inesgotáveis de conhecimento, encurtando distâncias entre pessoas de diferentes regiões e nacionalidades. A falta de conectividade nas escolas dificulta o aprendizado de milhões de estudantes no Brasil. Ainda hoje fizemos uma palestra com o reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e ele trazia uma experiência inovadora na universidade lá no sul da Bahia, e ele falava exatamente da importância da conectividade, de termos banda larga na universidade, no caso, como ele se referia, e nós acreditamos da importância da banda larga nas escolas como um todo. Precisamos criar uma infraestrutura de banda larga nas escolas e ainda preparar os professores e as escolas para fazer do computador e da internet como uma ferramenta de ensino, aprender os melhores usos pedagógicos possíveis de serem feitos a partir da disponibilidade de tecnologia e de infraestrutura. Compreendendo a importância disso, o presidente americano, Barack Obama, implementou um plano de 2 bilhões de dólares para dar conectividade em todas as escolas dos Estados Unidos até 2018. Em um mundo cada vez mais conectado, é urgente que as escolas públicas brasileiras tenham acesso rápido à internet. O PNE não discorre sobre o tema, mas uma iniciativa louvável da Fundação Lehman, do Instituto Inspirare, da Rede Nossas Cidades e do Instituto de Tecnologia e Sociedade, lançou uma campanha de mobilização com o objetivo de levar a internet rápida a todas as escolas do país até 2016. A campanha Internet na Escola chama atenção para o fato de que o uso das tecnologias como instrumento de ensino aproxima a escola da realidade digital já vivida pelo aluno, facilita a organização do tempo em sala de aula e possibilita aos professores atuar de maneira mais intensa como orientador e mediador na formação dos alunos e no processo de aprendizagem. O movimento espera impactar o governo federal com assinatura, até o final deste ano de 2015, de um compromisso formal para colocarmos a internet rápida em todas as escolas públicas brasileiras, a ser implementado no próximo ano. Essa é uma iniciativa que pode reverter o jogo no ensino médio, onde a taxa de evasão beira os 10%, fazendo com que 1,6 milhão de jovens entre 15 e 17 anos estejam fora da escola. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, para o ensino médio, permaneceu estagnado em 3,7 pontos entre 2011 e 2013. Pouco atraídos pelo aprendizado, 1 em cada 10 estudantes do antigo segundo grau abandona as salas de aula antes do término do ano letivo. Além disso, 12% reprovam e 30% dos matriculados estão com atraso em mais de 2 anos do fluxo regular. O PNE propõe e pretende universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até 2014 a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%, que hoje é menos de 60%. O fato é que o ensino médio hoje ele é desinteressante para o jovem. Precisamos fazer uma revisão curricular que, a partir de uma base nacional comum, e eu saúdo essa perspectiva que nós estamos trabalhando nesse sentido, de termos um currículo para que nós tenhamos uma base, para que os pais, para que os alunos, para que os professores saibam em cada uma das séries o que tem que ser dado, o que tem que ser ensinado, o que tem que ser aprendido, e os pais o que tem que cobrar da escola. Isso será um importante instrumento para que nós possamos melhorar a qualidade da educação no nosso país. Isso permite uma agenda mais flexível, capaz de atrair e manter os jovens na escola, uma formação que contemple competências cognitivas e socioemocionais relevantes e dialogue com os anseios legítimos dos jovens por maior autonomia, participação e um ensino mais individualizado, articulados às suas expectativas e projetos de vida. A definição de níveis mínimos de aprendizagem por série deveria ser colocada no topo desse debate, mesmo porque ela define aonde queremos chegar. Cada escola pode construir o seu projeto pedagógico, mas precisamos ter um conteúdo
comum, que todos os alunos que tenham acesso, o mínimo para que esses alunos possam ter a noção e possam chegar a esse conhecimento que nós queremos. O Brasil é um país muito diverso e não teremos um currículo único, mas uma base mínima comum, um núcleo que possa ser expandido. Um conteúdo que os alunos não podem adquirir com sua própria experiência, um conhecimento que expande o conhecimento dos alunos para além de sua experiência e abre novas perspectivas. A base comum é uma política pública que visa garantir o direito democrático de as crianças terem acesso ao conhecimento, que será indispensável na idade adulta para que elas participem de uma sociedade cada vez mais complexa e globalizada. Senhores deputados, senhoras deputadas, ainda gostaria de tecer uma série de comentários a respeito da questão da educação profissional, uma área que também eu tenho um grande carinho e sei da importância que representa isso. Gostaria também de falar a respeito da educação superior e nós que estamos acompanhando a própria PEC que vamos ter essa tarde, deputado Gilberto Nascimento. Uma PEC, como falava há pouco o próprio deputado Rogério Marinho, deputada Margarida, vem no sentido de poder atender a uma necessidade da nossa sociedade como um todo. E, infelizmente, o tempo é pouco para que nós possamos nos debruçar sobre várias outras questões, mas eu queria deixar aqui registrado, senhor presidente, primeiro, a clareza e a importância que a educação tem para o nosso país. Se existe agenda prioritária, e que o ministro Levi nos ouça, nós temos que priorizar a educação do nosso país. Nós não haveremos de fazer um país melhor, um país com mais oportunidades, se nós não viabilizarmos recursos e ações para melhorar a educação brasileira. Por isso que esse é um debate e esse é um desafio de todos nós, parlamentares, governo, a sociedade, professores, a sociedade como um todo, para que nós possamos nos unir e transformar o Brasil que sonhamos e o Brasil que queremos. E esse Brasil passa, sem dúvida alguma, pela educação. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado, deputado Gilberto, com a certeza que saio daqui, com a certeza que podemos dar muitos passos em prol da educação brasileira. Muito obrigado.